Olá, tudo bem? E aí, voltando com mais um bloco, falando ainda sobre argumentos lógicos. Ou seja, a gente deu uma introdução definindo o que era um argumento, a gente viu a resolução, ou seja, demonstrando que um argumento é válido ou não válido através dos diagramas lógicos. E agora a gente vai trabalhar outros métodos aí de demonstração da validade desse argumento, ok? Vamos lá? Então agora a gente vai trabalhar a determinação da validade aqui através do método das premissas verdadeiras, regras de inferência e demonstração indireta. Situação problema. Aconteceu um crime em um determinado hotel na orla de Salvador e há 5 suspeitos. A camareira Ana, a copeira Bia, o cozinheiro Caio, o segurança Edu e o motorista Flávio. Após um período de investigação, algumas hipóteses foram levantadas. Se Ana é culpada, então Bia é culpada. Ana é culpada ou Caio é inocente. Se Caio é inocente, então Edu é culpado e Flávio é culpado. Bia não é culpada. Pede-se, utilizando o método das premissas verdadeiras, encontre o verdadeiro culpado ou os verdadeiros culpados. Item 2. Aplicando as regras de inferência, mostre que Edu é culpado. E no item 3, prove, através da demonstração indireta, que Caio é inocente. Ok, então o que vimos aqui? Uma situação, problema, e a gente vai ter que solucionar aí quem são os verdadeiros culpados desse crime, baseando-se nestas informações que aparecem aí como hipóteses, ou seja, como premissas do argumento. Sim, então vamos lá, vamos verificar isso, vamos entender direitinho cada proposição, denominar isso com uma letra, representar aquela linguagem simbólica lá chamada de representação literal, ok? Então, utilizando as letras para representar, ou seja, simbolizar as proposições simples. Então, teremos o seguinte, chamando aqui, A, Ana é culpada, B, Bia é culpada, C, Caio é inocente, E, Edu é culpado e F, Flávio é culpado. Por que está colocando essas letras? Justamente para facilitar a inicial aqui de cada relação, de cada pessoa, para facilitar aí a leitura desse texto aí, e quando a gente resolver também já entender com quem que a gente está trabalhando aí a relação final que a gente obter. Então diz o seguinte, se Ana é culpada, então Bia é culpada. Então a gente escreveu isso numa linguagem literal, que diz o seguinte, se A, então B. A outra, Ana é culpada, o Caio é inocente. Então A ou C. Se Caio é inocente, então Edu é culpado e Flávio é culpado. Veja que a gente colocou uma condicional aí entre C e um parênteses que representa essa situação do I, que é Edu é culpado e Flávio é culpado, ou seja, E e F. E a última hipótese aqui é Bia não é culpada. Ok, se a gente vai utilizar o método das premissas verdadeiras, o item 1 lá, que foi o que pediu para a gente trabalhar aí com o método das premissas verdadeiras, o que significa isso? Que a gente vai admitir que todas as premissas elas são verdadeiras. Então, se eu estou afirmando algumas situações, então vamos supor que essas premissas são todas verdadeiras. Logo, o que temos aqui? Que a condicional entre A e B é verdadeira, a disjunção entre A e C também é uma verdade, a condicional entre A e a conjunção é F também é verdade, e a negação de B também é uma verdade.
E agora a gente vai o quê? Aplicar as regras de cada conectivo. Lembra que tem uma tabelinha que a gente, né, desde o início a gente vem falando que aquela tabela é de extrema importância na resolução de algumas questões que a gente já viu anteriormente. Tabelas verdades que a gente construiu ao longo aí também, né, do curso. E agora a gente mais uma vez vai ter que recorrer àquele resuminho daquela tabela lá, né? Lembrando o quê? Que o I, ó, legal, resposta afirmativa do namoro, ou seja, só existe a verdade se a verdade for nos dois casos. Que pena, resposta negativa do namoro, só será falso se ambos forem falsos. Ou sou baiano ou sou mineiro. Então, se eu for uma coisa, eu não posso ser outra. Se eu sou baiano, eu não posso ser mineiro. Se eu sou mineiro, eu não posso ser baiano. Certo? E se então, o que a gente lembra? Que Vera Fischer é falsa. E o se, e somente se, o tudo, ou seja, duas verdades, o resultado é verdadeiro. E o nada, dois falsos, o resultado também é verdadeiro. Vamos resolver então essa situação, problema aqui. Começando pela proposição simples. Observe que a gente tem uma proposição simples aqui, que é a negação de B. Se a negação de B é uma verdade, quando a gente atribuiu lá, ó, que todas as premissas são verdadeiras, se o método é das premissas verdadeiras, então verdade para todas as premissas. A gente sabe que a negação de B é verdadeiro. E o que diz o texto lá da negação de B? Bia não é culpada, ou seja, isso é uma verdade. Se isso é uma verdade, então já conclui o quê? Que Bia é inocente. Então, ó, o que a gente observa aqui? Que a gente pode perceber com essa situação. Se a negação de B é verdadeiro, logo B vai assumir valor falso. Então, ó, negação verdadeiro. O B, ou seja, troca o valor lógico. Logo, o que acontece? Ó, a gente tem uma proposição em que aparece B, que é a condicional entre A e B. E essa condicional, que é uma premissa, essa premissa tem que ser verdadeira, então agora a gente substitui. Veja que o B é falso. Então, se B é falso, o que a gente conclui aqui? Que esse A não pode ser verdadeiro. Por quê? Porque não tem a condicional. Se a gente colocar um verdadeiro ali no lugar do A, ficaria Vera Fischer. E Vera Fischer, o resultado é o quê? Falso. Não é esse resultado que a gente quer. A gente quer um resultado verdadeiro. Então, o A não pode ser verdadeiro. Logo, esse A terá que ser falso. Ou seja, Ana é inocente. Ok, uma vez que a gente já sabe agora que A é falso, então veja que a gente tem uma outra relação aqui, que é A ou C. E essa premissa toda deverá ser verdadeira. Se a gente substituir esse A por falso, veja que a gente tem o quê? Uma disjunção. E aí, para o resultado ser verdadeiro, lembra que no que pena, ó, só será falso se os dois forem falsos. Como a gente quer uma verdade, então obrigatoriamente esse C vai ter que ser verdadeiro. Então, ó, concluímos que C deverá ser verdade, pois falso ou verdadeiro vai ser igual a verdadeiro. Se C é uma verdade, a gente descobre mais outra relação aqui dentro dessa situação problema. Ou seja, quem é a relação de C? Que Caio é inocente. Então isso é verdadeiro. Então a gente já descobre que mais um inocente. Até o momento, 3 inocentes. Dos 5 já descobrimos que 3 são inocentes aí. Sim, aproveitando aí essa relaçãozinha, né, que a gente sabe que o C é verdadeiro, né, que a gente descobriu agora, ó, que Caio é inocente, isso é uma verdade. Então utilizando aí essa relação do C é verdadeiro, e pegando a próxima relação para substituir, que a gente tem uma condicional entre C e a conjunção de E e F. Se essa proposição toda, essa premissa toda é uma verdade e o C é verdadeiro, veja que a gente tem uma condicional, ó, Vera Fischer é falso. Então a gente não pode ter falso aqui nessa segunda parte. Se a gente não pode ter falso nessa segunda parte, a gente conclui que esse parênteses todo aqui ele será verdadeiro, pois o que? Vera Fischer é falso. Então a gente vai ter o que? Vera, que é a verdade. A gente não pode ter falso ali no parênteses, então ele terá que ser
verdadeiro. Certo, mas se esse parênteses é uma verdade, veja que esse parênteses é um i. E o i, para ser verdadeiro, o que a gente tem? Ó, i, legal, só é verdade se ambos forem verdadeiros. Então, o que a gente conclui aqui? Que assume valor lógico verdadeiro e F assume também valor lógico verdadeiro. E o que estava escrito lá em Edu é culpado. Então, ó, verdade. Então, já achamos aí o primeiro culpado, que é Edu. Só que também, na relação F, estava escrito lá que Flávio é culpado. E isso é outra verdade. Então, a gente descobre o quê? Que Flávio também foi culpado aí pelo crime. Então, ó, tem dois culpados aí por esse crime, ok? Beleza? Então, veja, ó, como vai ficar a situação. Ana é culpada, é falso. Bia é culpada, é falso. Foram as duas primeiras relações que a gente encontrou. E Caio é inocente, verdadeiro. Então veja que se Ana é culpada, é falsa, é porque Ana é inocente. Bia é culpada, também é uma relação falsa, então é porque Bia é inocente. E Caio é inocente, já é verdade. Já Edu é culpado, verdade. E Flávio, culpado, outra verdade. Logo, os culpados aí são Edu e Flávio. Então, os culpados pelo crime, Edu e Flávio. E aí a gente fecha esse primeiro item da situação problema aí, ok? Certo, só que o segundo item manda demonstrar aí por regra de inferência que Edu é culpado. Então veja que a gente já tem as hipóteses formuladas, né? Só está transcrevendo para cá, já montou isso lá no início, que é a condicional entre A e B, a disjunção entre A e C, uma condicional entre A e a conjunção de E e F e a negação de B. E a gente tem que mostrar que Edu é culpado, ou seja, a gente tem que chegar nessa relação, a gente tem que desenvolver uma implicação aí que chegue nessa relação Então a gente vai ter o quê? As hipóteses aí, as premissas, foi o que o problema, né, nos apresentou como algumas relações iniciais, foram aquelas hipóteses lá, então são chamadas também de premissas. E o que a gente quer provar, o que a gente quer demonstrar é chamado de tese ou conclusão. Portanto, as premissas aqui ou hipóteses é o ponto de partida, são as verdades iniciais. Aquilo que a questão nos apresentou já foi, né, dado, a gente já tem como algumas verdades aí dentro da situação. E a tese, a conclusão, é o que queremos provar, é o que queremos demonstrar, chegar ao resultado que a gente quer obter como uma verdade. Certo? Então vamos lá. Então olha só, o que a gente vai fazer para trabalhar aqui com as regrinhas de inferência? A gente vai pegar essas hipóteses e jogar numa tabelinha. E cada hipótese aqui, a gente vai o quê? Chamar de uma linha aqui. Linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Por quê? Porque a gente vai observar aqui essa relação entre as linhas para poder imaginar, né, qual a relação mais prática que a gente tem para poder desenvolver aplicando aí regra de inferência. Veja que a gente tem que provar uma relação Se a gente tem que provar uma relação a gente teria que partir da linha 3. Mas para eu partir da linha 3, eu tenho um C antes dessa condicional. Então, para eu concluir essa relação depois da condicional, eu tenho que cortar essa relação anterior. Eu teria que eliminar esse C para partir só desse parênteses. Só que para eu eliminar desse C, eu preciso de uma relação que tenha C. Na linha 2, eu tenho uma relação que tem C, mas eu não tenho C sozinho. Eu tenho outra relação aí que depende de quem? Do A. Então, para eu obter esse C, eu tenho que cortar esse A com outro A. Certo, mas para eu cortar esse A com outro A, eu vou ter que recorrer à linha 1, porque linha 1 eu tenho A. Certo, só que para eu cortar, para obter esse A, eu tenho que cortar o B, só que para eu cortar esse B, eu preciso de um outro B. Então, ó, eu preciso começar a trabalhar aqui com a linha 1 e a linha 4, porque eu tenho B e B nas duas linhas. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer, ó. Então, operando aqui com linha 1 e linha 4, a gente tem uma condicional na linha 1 e uma negação de B na linha 4. Certo? Quando a gente opera com duas linhas, a gente está
usando o conectivo I entre as duas relações, que a gente está agrupando, a gente está juntando essas duas relações. Então a gente vai operar aí com o conectivo I. Quando a gente trabalha com condicional e I, a gente tem, ó, condicional e I, a gente tem sempre o que aí? Duas regrinhas possíveis para a gente utilizar, que é modus ponens e modus tollens. Modus ponens, P de positivo, então a gente teria que ter a relação positiva, a gente tem um B negativo aqui, então isso não vai ser útil para a gente está com B positivo na linha 1, mas está com B negativo na linha 4. Então a gente vai para o quê? Para o modus tollens, exatamente, ó, a gente corta B por modus tollens e vai sobrar o quê? A negação de A. O que sobrou na linha 4? A negação. O que sobrou na linha 1? A. Então sobra a negação de A. Ok, agora sim, ó, a gente conseguiu obter aí uma negação para A. Então a gente escreve isso na próxima linha. Então linha 5 aqui, a gente obtém esse resultado, negação de A, operando com as linhas 1 e linha 4. A gente operou, ó, usou a linha 1 e a linha 4, operando aí com a regra de inferência modus tollens. Então está abreviando aí para poder indicar o que foi utilizado na operação. Então, ó, pegando a linha 1 e linha 4 e utilizando modus tollens, a gente obtém exatamente o que? A negação de A. Certo? Agora, uma vez que a gente tem a negação de A, a gente pode pegar uma outra proposição que tem A para operar. Então, linha 5 com linha 2. Então, exatamente, ó, é isso que a gente vai utilizar agora. Então, a gente vai pegar aqui a linha 2, que é A ou C, e operar com a negação de A. Ou seja, a gente está juntando um ou e, ó, um ou com I. Por quê? Porque quando a gente agrupa duas linhas para operar, tem sempre um símbolo do I envolvido aí. Então, ou com I, qual é a regra de inferência que envolve aí o ou e o I? O silogismo disjuntivo. Então, logo, ó, a gente pode cortar, cancelar aqui esse A pelo silogismo disjuntivo e sobra o C. Professor, e essa negação aí? A negação eu conservo quando eu uso modus tollens. No silogismo disjuntivo, a gente vai conservar apenas a letra, apenas a segunda parte. Né? Então, se essa segunda parte fosse negativa, eu conservaria normal, negativo. Mas aí, como ela está afirmativa, que é o C, eu continuo com o C afirmativo aí, ok? Beleza? Então a gente pega esse resultado aqui e joga ele na linha 6, monta aqui, ó, constrói uma linha 6 na tabela. Certo, então a gente obteve esse resultado aí de C, operando o quê? A linha 2 com a linha 5. E trabalhando qual regra aí de inferência? Silogismo disjuntivo. Ok. Uma vez que a gente tem agora essa proposição C aqui, a gente pode operar o C com C. Então, a gente vai ter que operar a linha 6 e linha 3. Então, pegando aqui, utilizando aí ó, a linha 3, que é uma condicional entre C e esse parênteses, e utilizando a linha 6, que também é C, veja, quando a gente junta, a gente utiliza essas duas proposições aí para operar, a gente associa, a gente agrupa elas através de um I. Então, nessa relaçãozinha aqui que eu tenho uma condicional com I, eu posso aplicar o que? O modus tollens ou modus pollens. Certo. Mas nessa situação, o que eu tenho? C, os dois C positivos. Ah, então agora, ó, se é positivo, a gente vai aplicar o modus ponens, desculpe, o modus ponens. Ok? Então, aplicando o modus ponens aqui, a gente corta C com C e sobra tudo que vai estar no parênteses, que é a segunda parte da condicional. Então, pelo modus ponens aí. Ok? Beleza? Vamos lá. Então, ó, pegando esse resultado aqui e montando a linha 7. Então, a gente chegou em E e F aqui na linha 7, operando linha 3 e linha 6. E utilizando o que? O modus ponens. Sim. Professor, e agora? Agora eu tenho E e F. Eu não quero obter E, o meu objetivo não é chegar a E. Aqui tranquilo, ó. Por quê? Para eu obter esse E aqui, na linha 7, basta o quê? Executar a simplificação. Então, se eu corto o F aqui por simplificação, porque quando eu tenho I eu posso fazer essa simplificação cortando tanto a primeira parte e chegando à segunda, ou cortando a segunda e chegando à primeira. Então, por simplificação, cortando aqui, eu vou obter o E. Então, ó, a linha 8, o que diz? Que eu tenho o resultado E,
que eu peguei a linha 7 e apliquei uma simplificação. Operei aí com a linha 7 através da regra de inferência, simplificação. Então, o que a gente obteve aqui? Exatamente o que? Essa relaçãozinha aqui, ó, do E aqui. Ou seja, o que significa isso? Essa relação do E é uma relação verdadeira. E o que estava escrito lá inicialmente nessa relação? É do E culpado. Então veja que mostramos aí que Edu é culpado utilizando o que? Regra de inferência, certo? Então veja, ó, que é um outro passo, um outro método que a gente tem para poder fazer aí essa demonstração, né, das regrinhas aí envolvendo, né, esses métodos, tanto seja de premissas verdadeiras ou regra de inferência, para a gente mostrar que um argumento ele é válido ou não válido, mostrar uma determinada conclusão, ou até o seguinte, operando aí, chegando em várias relações, porque é o passo que a gente vai desenvolvendo, vai cortando, vai simplificando, vai obtendo essas regrinhas, a gente vai conseguindo relações e a gente vê quais as conclusões que a gente pode tirar. Aqui a gente já quis mostrar diretamente uma conclusão, mas a gente pode operar isso de uma forma geral e ver quais as conclusões, todas as possíveis conclusões que a gente pode tirar dentro da situação, beleza? A gente tinha falado também da demonstração pelo método indireto aí, então a gente provar uma relação, alguma coisa, utilizando essa demonstração indireta, só que isso a gente vai ver, né, com detalhes, né, com toda estrutura, passo a passo, no próximo bloco, ok? Beleza? Isso aí, bons estudos, até próximo bloco.